Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Graça e paz do nosso Senhor. Fazia muito tempo que eu não venho pregar aqui, muito tocado pelo Senhor. Eu cheguei aqui na igreja mais ou menos 20 minutos antes do culto começar, e enquanto eu escutava já os cânticos do ensaio, esses cânticos me tocaram muito. Quando a gente estava louvando junto ao Senhor, em alguns momentos eu tive dificuldade de cantar, que a emoção de estar diante do Senhor foi muito forte. E quando o louvor se encerra, eu estou tentando me recompor para poder vir aqui na frente falar. Aí vem o hino, eu vejo a irmã Miako cantando com todo o coração. Ela me quebrou mais uma vez. Graças ao Espírito que está presente aqui, que fala conosco, que toca nossos corações, irmãos. Você não está aqui apenas para ouvir alguém falar, ou cantar, ou tocar para você. Você está aqui para, junto, em comunidade, experimentar esse contato com Deus. E que, durante esse culto, Deus te dê essa graça de você poder experimentar o seu toque e a sua presença. Nós estamos encerrando uma série que é baseada no Evangelho de João. João, que era dos discípulos, o mais chegado em Jesus, a ponto de poder se recostar no seu Senhor. E nesse Evangelho, que é do ponto de vista de alguém tão próximo de Jesus, nós vimos que João, ele percebeu, ele deixou anotado 7 falas de Jesus sobre si mesmo, que começava com eu sou. No dia 6 de fevereiro, nós começamos com Jesus se colocando como o bom pastor. Pastor Takashi nos disse isso, da importância de nós nos considerarmos como ovelhas, que sabe escutar quem é seu pastor. Também nós, no dia 13, então, vimos que Jesus é a porta. O pastor Takashi nos mostrou como Jesus é aquela porta para onde nós podemos ir no lugar seguro. Vimos também que Jesus é a luz do mundo. Pastor Edu nos mostrou como Jesus ele ilumina todas as áreas da nossa vida. Jesus também é o pão da vida. Nós vimos como Jesus alimenta e sacia a nossa fome. É a fome da nossa vida. Também vimos que Jesus é a ressurreição e a vida. A pastora Aliana nos mostrou como Jesus é alguém que cria essa oportunidade de termos uma nova vida, uma vida renovada. Vimos também que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pastor Takashi nos colocou como Jesus se coloca como a resposta definitiva da nossa vida, de maneira que só Ele pode fazer. E hoje, irmãos, estamos encerrando esses 7 eu sous que Jesus disse no Evangelho de João. E hoje nós vamos ver Jesus, a videira verdadeira. E se você tem a Bíblia, eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 a 8. João, capítulo 15, versos 1 a 8. Antes de nós entrarmos no nosso texto, eu queria poder apresentar para vocês algumas informações que podem te ajudar a entender o que se passa nesse texto. O primeiro ponto importante para você reparar que esse João capítulo 15 faz parte de uma longa conversa que Jesus teve com os discípulos na última noite antes de morrer. No capítulo 13, logo no começo, você vai ver que Jesus, a Bíblia dizendo que Jesus, sabendo que já faltava pouco tempo junto com os discípulos, ele começa a falar. Então,
este é um discurso de despedida. João capítulo 15 também são instruções que alguém quer deixar para que os discípulos continuem sua caminhada. E nessa apresentação das suas instruções finais, Jesus deixa uma coisa muito importante e clara para os discípulos, que é o plano de Deus para a vida dos discípulos. Então, durante todo esse discurso que começa a partir do capítulo 13, Jesus vai colocando como Deus desejava que o ser humano, finalmente pudesse se tornar um com Deus e pudesse continuar a sua obra, e que através da vida dos discípulos, Deus iria abençoar outras vidas também. Então, nós estamos no João capítulo 15 vendo um plano de Deus para a minha vida e a sua vida. Não trate esse texto como um texto que foi colocado apenas para os discípulos séculos atrás. É um texto para mim e para você. Um segundo ponto que era bom você ter em sua mente, quando vamos entrar no nosso texto, é que Jesus já começa falando que Ele é a videira verdadeira. Só que esse termo videira não é um termo estranho na Bíblia. Provavelmente, os discípulos que eram judeus, quando escutaram Jesus falar, eu sou a videira, eles lembraram de um fato de que no Antigo Testamento, naquela primeira parte da Bíblia, antes de Jesus vir, o povo de Israel já era chamado de videira. Se você olhar depois no Salmo 80, fica muito claro que para Deus, o povo de Israel era como uma videira, cuidado por Deus para dar fruto. Só que, infelizmente, essa videira não deu certo. Tinha crescido, segundo o Salmo 80 diz, mas no final, quebraram-se os muros, deixou de dar fruto, e o plano de Deus que tinha para Israel de ser uma videira que desse frutos não deu certo. Só que Jesus agora vem dizer, eu sou a videira verdadeira. Então, o segundo ponto para a gente ter em nossa mente, quando Jesus está colocando que é a videira, Ele está dizendo que Deus ainda tem um plano de que nós sejamos essa videira, só que agora Jesus está participando disso. E por fim, um último ponto antes de entrarmos no nosso texto, como eu coloquei, então Jesus se apresenta como a videira verdadeira, em que o plano de Deus finalmente vai ser concluído. Quando vamos ler esse texto, vamos pensar como o plano de Deus pode se concluir na sua vida e na minha vida. Jesus quer que você seja videira. Lá de trás, Deus já queria que você fosse videira. Mas parece que com as nossas forças, nossos esforços, a gente não estava conseguindo. Então Jesus vem participar dessa videira. Eu sou a videira, e agora vocês são os ramos, A gente vai ver o texto agora. E assim, finalmente, o que Deus tinha planejado para nós vai se concretizar. Então vamos entrar no nosso texto. Começando pelo verso 1 desse capítulo 15, a Bíblia diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Até aqui. Jesus começa explicando, que agora não é mais Israel, mas o próprio Jesus é o pé, de uva, é a videira. E o próprio Deus Pai é quem vai cuidando, é o lavrador, quem cuida da vinícola, digamos assim. Mas ele chama a atenção não só para si, mas para os ouvintes, dizendo,
todo ramo que está em mim, que eu sou a videira, e que não dá fruto, ele corta. Essa é uma linguagem que todo mundo que já trabalhou na lavoura entende muito bem. Toda plantação sempre tem aqueles galhos que não dão fruto, mas a seiva continua indo para lá. Não faz bem para a plantação. Então o que você faz? Você corta aquele galho porque aquela seiva poderia ir para outros galhos que estão dando fruto. E Jesus usa a mesma linguagem para aqueles que estão junto a Jesus, mas não produzem fruto. Não faz sentido estar mais ali na videira. E ele continua dizendo, todo ramo que dá fruto, ele poda. Peraí, o ramo que dá fruto também é cortado, porque poda, como vocês sabem, é um corte que você faz no galho. Sim, você corta também, né? Não é só porque o galho está dando fruto, mas e se o galho estiver comprido demais? Se o galho estiver mal posicionado, se a ponta do galho não está boa, se tem uma parte do galho que está podre, você corta para manter a saúde daquele pé. E Jesus diz o mesmo para aqueles que estão com Ele. Mesmo aqueles que estão dando fruto, estando com Jesus, também vai passar por alguns cortes, por algumas podas, para que produza ainda mais fruto. E Jesus diz que essa poda, esse corte já foi feito. Né? Talvez os discípulos escutando estavam com medo, né? Vixe, agora Jesus vem me dar um grande corte na minha vida, né? Jesus diz, não, vocês já foram limpos, e limpos aqui é na linguagem da agricultura. Já foi cortado, já foi podado. E mais cortado, podado pelo quê? Pela mensagem. Algumas Bíblias traduzem a palavra mensagem por palavra, porque no original grego a palavra usada é logos, que é traduzido por palavra, mas não é qualquer palavra. Logos é a palavra que é um termo usado para expressar o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Então, quando Jesus diz, vocês foram limpos pelo logos, Ele está querendo dizer, vocês foram limpos por mim e por toda a palavra, a mensagem que eu trouxe para vocês. Jesus está explicando que todo relacionamento que os discípulos tiveram com Jesus até então, Ele está ali, se estava limpando, podando a vida deles. Então Jesus diz que na videira verdadeira, se você está com Jesus, você vai passar por algum tipo de corte, algum tipo de poda, algum tipo de perda, e eu chamarei isso também de amadurecimento. Na videira verdadeira, deixamos Jesus nos podar ou nos amadurecer. Desculpa gente, eu sou crescido na cidade, então peço perdão para aqueles que já passaram pela roça e sabem muito mais do que eu sobre agricultura. Eu tive que assistir um vídeo da Embrapa para entender bem como é que é esse processo de poda, né? E eles estavam explicando que, por exemplo, a videira, ela é pendurada, né? Geralmente sobre alguns arames, justamente para que os frutos fiquem em cima, né? Fique fácil a colheita, fique fácil você cuidar. Então, no começo da poda, tem uns galhos que estão abaixo desse arame. E você corta, porque ali, se der fruto, provavelmente o galho não aguenta o peso, cai no chão, é um fruto perdido. Então, você já corta para que só dê fruto lá em cima. Nos frutos de cima, um galho de uma videira, num dado momento, ela vai brotando alguns pontos que os agricultores chamam de gema, que é onde justamente você identifica que vai nascer a uva ali. Só que tem galho que tem 2 gemas, e tem galho que tem 6 gemas, 7 gemas. O galho não suporta tanta gema. O galho não suporta dar 7 uvas num galho só.
Por isso, mesmo que você veja que a gema é saudável, você corta para que fique entre 4 e 5 gemas por galho no máximo. Um peso correto. E também não adianta você só ver que tem gema. Tem gema que, se você olhar bem, ele está pontudo demais. É sinal de que não é uma gema saudável. Então você corta até aquela gema, para que as outras gemas possam receber a seiva e dê frutos. Explicando assim, né, pelo menos estudando assim, eu entendi que poda não é uma coisa estética, né? Só para ficar bonito, só para ficar equilibrado. Poda é extremamente necessário para que uma vida dê frutos que tem capacidade de dar. Se você não puder, aquela vida não vai dar todos os frutos que poderia. Eu gosto muito de sair com os meus colegas de trabalho para o happy hour. Infelizmente, nos últimos 2 anos não foi possível, por causa da pandemia. Mas era um momento que, finalmente, a gente podia falar de outra coisa que não é trabalho. E a gente, finalmente, conhece bem as pessoas ali, né? Então, gosto muito, tem muita risada, muito contato gostoso entre nós colegas. Mas, obviamente, assim, tem muita gente que bebe bastante nessas ocasiões, né? E sempre, e assim, eu sou dos que sempre vão embora rapidinho, mas o pessoal vai lá, fica até meia-noite, 1h mesmo tendo trabalho no dia seguinte, e fala assim, nossa, como o pessoal aguenta, né? Fazer isso. Mas para eles é diversão, vai indo. E tem um rapaz em especial que é muito alegre, amigo, né, das pessoas. Ele sempre é um dos que ficavam até o fim. Mas teve um happy hour, que quando a gente sentou na mesa, todo mundo já querendo pedir cerveja, ele falou assim, eu quero uma coca. Juro por Deus, não posso jurar por Deus, né? Perdão, irmãos. Mas a mesa inteira olhou para esse rapaz. O que está acontecendo? Você está pedindo Coca-Cola? E ele fazia uma cara séria para a gente. Ele falou, eu estou de carro hoje. E todo mundo falou, pô, mas... E das outras vezes que você estava aí, a gente sabe que você também estava de carro, né? Por que logo agora? Ele falou, meu amigo morreu, atropelado por um motorista bêbado. 3 dias atrás. E eu fiquei triste, chocado. Mas eu lembrei das vezes que eu dirigi bêbado. E quando eu vi a tristeza da família do meu amigo, eu falei, eu podia ter matado alguém. Eu podia ter feito a mesma coisa com outra família. Esse acontecimento foi tão forte nele, que levou ele a podar esse aspecto da vida dele. Não posso beber quando estou dirigindo. Não posso exagerar na bebida. Quantas coisas na nossa vida são galhos desnecessários. Quantas coisas na nossa vida são gemas que não vão dar fruto. Quantas coisas a gente ainda mantém por anos e anos, mesmo sabendo que aquilo não vai te levar a nada. Jesus diz que enquanto estamos juntos à videira verdadeira que é Ele, e querendo ter vida verdadeira, Jesus diz que através da sua palavra, através da sua obra em nossa vida, nós vamos passar por podas, cortes. Isso de início para muita gente vai parecer algo negativo. Vai restringir minha vida. Mas a poda é necessária nas nossas vidas, irmãos. E quantas vezes nós lembramos do que Jesus já nos falou? Ele disse para o jovem rico, você gosta tanto da sua riqueza? Que tal você vender tudo e dar para os pobres para finalmente poder se libertar disso, dessa dependência do dinheiro?
Ah, discípulos, vocês estão disputando quem que tem mais poder, quem é que quer aparecer mais? Então, que tal você agora se considerar o último e ser servo dos outros? Quantas e quantas vezes Jesus na Bíblia nos convida a ir podando orgulho, desejos, ambições, conceitos errados, vícios, hábitos tóxicos, que não nos fazem bem, que vão te sugando nossa força, sugando a seiva da nossa vida e não permitir darmos frutos. Na videira verdadeira, irmão, Jesus te convida, abra a sua vida para a poda. A poda, a princípio, pode parecer algo doloroso, mas está muito claro para o agricultor que a poda é uma bênção na vida de um ramo, na vida de uma videira. Jesus te convida a receber essa bênção da poda. Continuando no nosso texto em seguida, Jesus ele explica que o ramo só vive pela videira. No verso 4 ele começa dizendo assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Jesus, ainda nessa linguagem de um agricultor, explica que nós agora sendo os galhos, os ramos, nós precisamos permanecer na videira, né? Nenhum galho vai sobreviver fora da árvore, fora daquele pé. E assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver junto, né, à videira, Jesus diz que nós também. Se nós não estivermos ligados, conectados com Jesus, nós não podemos dar frutos. Ele repete essa ideia, né, de que nós somos os ramos e que a gente vai dar muito fruto se estiver conectado a Jesus. Mas, por outro lado, ele traz uma triste realidade, que quem não está conectado em Jesus, eu acho que vocês conseguem enxergar essa imagem muito clara. Um galho separado de sua árvore vai secar. E um pé de videira é um galho fininho. Não serve nem para a gente construir móvel, fazer outra coisa. Geralmente os agricultores juntam, usam para queimar ali mesmo ou até acender uma fogueira. Não vai ter muito mais utilidade. É a figura de uma vida sendo seca e queimada e que infelizmente não vai poder mais produzir frutos. No meu trabalho, uma vez, eu sofri um assédio moral. Eu ainda era novo na empresa. E eu fui colocado numa rede de comunicação de um projeto, onde várias pessoas estavam participando. E, certa vez, alguém lá da nossa matriz fez uma pergunta que cabia a mim responder. Eu respondi no ato. Aquele e-mail com cópia para aquelas 20 pessoas. Para minha surpresa, 10 minutos depois, vem um dos diretores da empresa, um expatriado da matriz, vem até a minha mesa e começa a gritar comigo. E segundo ele, antes de eu responder quem estava em contato com a matriz, era ele. Então eu atravessei a comunicação dele. Então, assim, ele começou a falar alto, dizendo que eu não tinha noção, né, do que eu estava fazendo, que era irresponsável, mas num tom tão alto que eu acho que até o pessoal do andar de cima e de baixo escutou. E o meu medo na hora é que ele cuspisse na minha cara.
Depois de ele gritar comigo uns 5 minutos, eu acho que ele se deu por satisfeito, voltou para a mesa dele. Eu fico imaginando que minha cara devia estar roxa. Que meus colegas do lado olharam assim e nem quiseram falar nada. Minha esposa me conhece bem. A minha vantagem é que quando eu entro em situação de conflito, acende em mim um gladiador que não se deixa por abater, né, e fica ali querendo combater. Não respondi para o homem na hora, mas dentro de mim fala assim, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Acho que se fosse alguns anos depois, eu realmente, assim, a empresa abriria sindicância e daria um problema ali de assédio moral isso. Naquela época, a empresa ainda não tinha essa cultura, mas me acendeu no coração um desejo de combater essa situação que eu achava totalmente injusta e totalmente desumana, né? Então, uma das minhas primeiras reações foi tentar me afastar dessa pessoa. Parar de falar, ter contato, falar assim, puxa, que pessoa tóxica, não posso mais conviver com ela. Acho que muitos psicólogos iriam aprovar essa minha atitude, né? Puxa, cuide de si mesmo, né? Saiba os limites disso. E realmente eu me afastei, eu procurei encontrar outras fontes de alegria na minha vida, né? Então eu fui me distrair, sei lá, assistindo um filme, fui curtir minha família, comer alguma coisa gostosa, coisas que me dessem prazer, para que isso me ajudasse a me curar um pouco, acalmar meu coração, né, retomar meu ânimo, meu equilíbrio emocional. E por semanas, por meses, fui fazendo isso, e eu já tinha um reflexo de que quando essa pessoa aparecesse no escritório, eu já ia andando um pouco para o outro lado, para não precisar cruzar, não precisar falar, e evitar de passar por essa dor de novo. Sabe, irmãos, por um tempo eu achei que eu estava indo super bem. Nossa, como sou um cara equilibrado. Tomando distância de relacionamentos tóxicos, né? E achando outras maneiras de me sentir bem. Até que depois de um tempo, recebemos a notícia de que aquele expatriado estava terminando seu tempo no Brasil. Ia voltar para o seu país. E que a empresa gostaria de fazer uma despedida para essa pessoa. Quando eu fiquei sabendo disso, eu percebi uma coisa, que tinha algo ali que eu não estava encarando. Tinha alguma coisa ali que eu achei que eu já estava lidando bem, mas na verdade eu estava só fugindo. Aquele homem ia embora. Eu só tinha mais algum tempo para poder resolver isso. E assim, eu disse para o Senhor, Senhor, não consigo. Eu não quero terminar esse período, deixar que ele vá embora, e eu permanecer com o sentimento aqui que eu deixei guardado todo esse tempo, que eu não trabalhei, que eu não lidei. E só tenho essa chance agora, Senhor, me ajuda. Mas eu não consigo, eu já criei esse hábito de não querer contato com essa pessoa. Todo esse tempo eu fui buscando outras formas de me nutrir. Né, como é que eu consigo, Senhor? Durante todo esse tempo que eu busquei a ajuda do Senhor, um sentimento o Senhor foi criando em mim, que é, aquela pessoa pode ter te feito mal, mas ele fez muitas coisas aqui no Brasil. E todos estão reconhecendo, porque você também pode participar desse reconhecimento. Porque não é mentira, é verdade. É algo que eu poderia dizer que Deus fez através da vida daquele homem. E Deus usa todo mundo, né? Até os que não creem nele, sem saber, são usados por Deus, né? Então, assim chega o dia da despedida desse homem,
pessoal faz uma cerimônia, entrega a lembrança, né? Todo mundo dá uma palavrinha para ele, a gente bate palma no final, e encerra aquela cerimônia. E naquele momento eu senti que era o meu momento de chegar para esse homem. E quando eu estive diante dele, o Senhor me gerou um sentimento que eu não sabia que eu tinha. Mas todo esse tempo eu queria ter amado esse homem. Todo esse tempo eu queria estar bem com ele. Todo esse tempo eu queria que ele, através de mim, pudesse experimentar o amor de Deus. E esse sentimento me veio no momento e eu pude dizer para ele com todo o meu coração: obrigado por todo esse tempo que você esteve aqui, por tudo que você fez. E ele escutando, já com lágrima nos olhos, ele sorriu para mim: pô, Kengo, me dá um abraço aqui. Um japonês querendo me abraçar, dizendo: a gente teve muitas coisas, mas foi muito bom estar com você. Sem estar com Jesus, nossa vida não está nutrida. Nós, por exemplo, eu posso tentar nutrir minha autoestima através da minha imagem, através daquilo que eu faço, através dos aplausos que recebo, dos feedbacks que eu tento ganhar ainda mais feedback das pessoas, e achar que isso vai nutrir minha autoestima. Mas isso não tem fim. Desde que eu não saiba me amar como eu sou, eu sempre vou achar que as pessoas não gostam de mim, de que eu tenho que provar meu valor. A verdadeira nutrição vem quando você, através de Jesus, sabe que Deus te ama do jeito que você é. Inclusive, Ele morreu por você. Se valia tanto que Jesus morreu por você, e você fala assim: puxa vida, então eu não posso negar meu valor. Deus já me deu um valor que, mesmo que eu não queira, eu tenho. Isso nutre minha autoestima. Meu desejo de poder, eu tento nutrir de várias formas, tentando controlar as pessoas ao meu redor, tentando controlar a situação, tudo que eu faço, plano da minha vida, para que tudo aconteça do jeito que eu quero. Mas a vida não é assim, né, irmãos? Ninguém controla a outra pessoa. Ninguém controla as coisas que acontecem na vida. É quando não acontece, você se sente super mal. Até lá você estava super bem, achando que sua vida estava bem, né? Todos os acontecimentos nutrindo o seu sentimento de realização. Mas quando uma coisa sai fora, já secou o galho. Você se sente infeliz. Mas quando você olha para a Bíblia, escuta a palavra de Jesus e diz: nesse mundo passarei por aflições, mas eu venci o mundo. E você aprende então vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. E não importa o que aconteça, eu sei que Deus está comigo. Deus pode transformar qualquer situação em bênção na minha vida. Deus pode me ensinar, inclusive nos momentos de crise. E você vai aprendendo aos poucos a experimentar essa satisfação da vida em Jesus. Isso é nutrição de verdade. Eu abro mão do meu desejo de poder e deixo que o verdadeiro poder de Deus comece a controlar a minha vida. Isso nutre a minha vida. Isso são só alguns exemplos, irmãos. Quais são as áreas da sua vida que você está tentando nutrir desesperadamente, usando de todos os artifícios que você está nas suas mãos, mas você esqueceu de um que é importante: Jesus. A minha receita, como pastor ou nutricionista espiritual, é que você busque primeiro Jesus, é a melhor receita. Jesus é quem pode nutrir a sua vida. Jesus é quem pode trazer os nutrientes que estão faltando na sua vida. Não gaste seu dinheiro, tempo, energia com nutrientes que só vai durar um tempinho. Busque nutrientes que vão durar para a sua vida toda. Então, na videira verdadeira,
buscamos nutrientes em Jesus. E por fim, irmãos, o ramo bom dá frutos. A partir do verso 7, Jesus diz: mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Jesus, concluindo esse exemplo da videira, primeiro ele diz que se nós permanecermos em Jesus, e as palavras de Jesus permanecerem em nós, podemos pedir o que quiser, e isso nos será concedido. Tem muita gente que gosta só da parte final desse versículo, que a gente pode pedir o que quiser, e que Deus vai nos dar isso. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, tem uma condicional antes. Se você permanece em Deus, e a palavra de Deus permanece em você, aí sim, você pede e Deus vai te dar. Mas quem está em Jesus, e quem tem a palavra de Jesus, não vai pedir qualquer coisa. Quem já tem a vida sendo nutrida por Jesus, vai pedir por mais dinheiro na vida? Quem já tem nutrido, né, a sua vida emocional por Jesus, vai orar pedindo por aprovação das pessoas? Não. Aqui que está o segredo. A resposta certa de Deus vem claramente na nossa vida quando estamos em linha com a vontade de Deus, né? Então, naturalmente, quanto mais você está já habituado a estar com Jesus, quanto mais a palavra de Deus já está influenciando os seus pensamentos e seus valores, é claro que você vai pedir aquilo que Deus já está querendo dar para você. E Deus vai dar. Mas o importante, irmãos, é em seguida o que Jesus nos diz. Quando nós produzimos muitos frutos, é que nós trazemos glória ao Deus Pai. Quando eu e você damos frutos, acontece uma coisa muito importante, é que todo mundo vai reparar no poder de Deus através da sua vida. Quanto mais frutos você produzir, mais as pessoas falam: nossa, esse Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus de poder, é um Deus vivo. Os frutos são sinais de tudo que vimos até aqui. Eu posso não saber do que está acontecendo na sua vida, seus detalhes. Eu não sei como é que é o seu relacionamento com Jesus, com a palavra de Jesus. Mas os frutos são visíveis, né? Visíveis para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Se os frutos são sinais do meu relacionamento com Deus, eu fico me perguntando quais são os frutos que eu tenho produzido. Tem um filme que eu acho que nenhum de vocês conhece, Star Wars. E eu queria falar um pouco do terceiro filme, que é O Retorno de Jedi, um filme de 83. Star Wars, inclusive, foi provavelmente o primeiro filme que criou essa ideia de trilogia. Sou super fã. E esse filme Retorno de Jedi vai concluir essa trilogia. Esse filme Retorno de Jedi é um filme sobre frutos. O personagem principal, que é o Luke Skywalker, ele tem a oportunidade de ter 2 mestres. O primeiro mestre é o Obi-Wan Kenobi, que aparece logo no primeiro filme, e que tenta ensinar o Luke Skywalker a usar o seu poder, a lutar com a espada, né, de luz, o sabre de luz. Mas, quando numa missão que eles vão,
eles se deparam com os inimigos. E o Obi-Wan Kenobi tem que lutar contra o Darth Vader, que é o grande vilão do filme. No final da luta, ao ver que o Luke está conseguindo escapar daquela situação, o que o Obi-Wan faz? Desliga a espada, o sabre de luz, e é morto pelo Darth Vader. O segundo mestre que o Luke Skywalker tinha é o próprio Darth Vader. Depois tem o Yoda também, mas o Darth Vader é outro personagem muito interessado em ser o mestre de Luke. Vem para o lado negro da força. Não fica se reprimindo. Libera todo o seu potencial que você tem. Mostra que você é forte. Então vem para o nosso lado que é melhor. Os 3 filmes do Darth Vader está lá, tentando puxar o Luke para o lado dele. E nesse filme, Retorno de Jedi, Luke tem o teste final. Ele vai lá, sendo levado na frente do Darth Vader, e eles vão travar a última luta. E ali, o Luke é provocado de várias maneiras, né? Enquanto você fica se reprimindo, seus amigos podem morrer, né? Como você é fraco. Isso vai aumentando a ira dele. E conforme ele vai ficando mais bravo, mais irado, mais ele vai liberando a força, mais forte vai ficando. E chega uma hora que ele já está tão bravo, tão irado, que ele já vai derrotando o Darth Vader, que era o personagem mais poderoso até então. E chega ao ponto do Darth Vader perder uma mão, cair no chão, e o Luke tem a oportunidade de terminar a luta ali. A gente que está assistindo fala assim, vai lá Luke, manda bala, mostra que você é o melhor de todos, né? E vamos encerrar esse filme em alta. Mas olha que sacada do diretor. No momento que o Luke poderia matar o Darth Vader, ele tem a oportunidade de escolher qual fruto ele quer dar. Qual fruto dar? E qual que é a escolha do Luke? Ele desliga a espada, como Obi-Wan desligou. Ele quer encerrar. Ele não quer ser controlado pela ira. Ele quer ser como Obi-Wan. Alguém que não acredita que a violência é a última solução. Então desliga a espada e para de lutar. Uma cena muito importante nesse filme. Qual fruto você quer dar? Não, mais do que qual fruto, fruto de quem você quer dar. Porque a gente está vendo até aqui que nós somos os ramos da videira que é Jesus. Isso significa que eu só posso dar frutos que Jesus também dá. Não é verdade? Não tem videira que produz maçã, né? Se você é um ramo da videira, você produz uva. Eu sou um ramo de Jesus. Então, os frutos que eu deveria dar são os frutos que Jesus dá. Só que eu olho para a minha vida, tem vários frutos que não tem cara de Jesus. São frutos de outras iniciativas que eu tenho. São frutos de outras coisas em que eu gastei energia e tempo. E tá ali, várias conquistas, né? Várias coisas que eu consegui, que eu desenvolvi na minha vida. Mas eu olho para aquilo lá, eu olho para a Bíblia e falei, mas a Bíblia não fala dessas coisas. Cadê os frutos que estão na Bíblia que eu deveria ter na minha vida? Porque só assim eu vou mostrar que estou conectado com Jesus, né? Não é verdade, irmãos? Quais são os frutos que Jesus produziu em sua vida? Porque quando a gente fala frutos, né, a gente imagina um monte de tipo de conquista que a gente poderia ter na nossa vida. Eu acho que às vezes a gente não tem muita clareza do que é fruto que Jesus produz. Por exemplo, a gente fica imaginando, nossa, se eu conseguir levar 200 pessoas para Jesus, isso é um fruto que vai me tornar alguém aprovado como ramo de Jesus. Jesus ele só conseguiu conduzir 12 pessoas. No auge dele tinha 300 discípulos
e mais milhares de pessoas que iam lá ver os milagres, né? E queriam ser curados. Mas no final, quando Jesus foi preso, sobrou quantos? Nem 12, né? 11, porque um traiu e ainda não quis ficar com Jesus. Não é quantidade, né? Fruto de Jesus. Fruto de Jesus, ele está tentando entrar numa cidade, tem um cego de nascença gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Tem um monte de gente, hein? Mas ele para por causa daquele mendigo ali e cura aquele mendigo. Jesus, ele está caminhando, mas ele desvia do caminho, vai até Samaria, para encontrar uma mulher estrangeira que era de um povo rival, mas era uma mulher rejeitada pelo povo dela, vai até ela e fala, olha, você pode receber água viva de Deus. Jesus é quem vai até Pedro, um dos discípulos que negou ele 3 vezes, estava desanimado lá na praia. Jesus vai atrás de Pedro, diz, vem cá, eu quero que você seja pastor, apacenta as minhas ovelhas. A gente dá fruto como Jesus quando nós estamos sensíveis o suficiente para perceber quem Deus quer que a gente cure, Deus quer que a gente cuide, que leve a palavra de esperança, de nova vida. Nós produzimos fruto com Jesus quando o mundo inteiro está nesse pé de guerra, querendo um se sobrepor ao outro. E Jesus, quando é cercado pelos soldados romanos, ele fala, ok, pode me levar. Ele tinha poder de dizimar todo mundo ali. Pedro queria usar a espada para proteger Jesus. Ele diz, não é isso. Não é isso. Esse é meu caminho. Se for necessário me sacrificar, morrer na cruz, eu vou. Ser como Jesus é talvez no momento em que todo mundo quer ser forte, é você se colocar como fraco, propositalmente. Para as pessoas poderem abrir os seus olhos e falar, isso é uma loucura. Todos nós somos fracos. Produzir frutos como Jesus, é mesmo em meio a tanta tristeza e desesperança, e muita gente ficando cínica já, né? Assim, qualquer coisa que fala é ironia, né? Não consegue mais se alegrar do fundo do coração, não consegue mais reconhecer as coisas belas da vida, e a vida vai ficando cinzenta. Mas ser como Jesus é como em meio a um monte de adultos vêm as crianças e Jesus diz, não, deixa elas virem. E reconhecer a beleza das crianças em sua vida. Se falta frutos na sua vida, irmão, eu só tenho uma solução. Vá até Jesus. Vá até a videira. É isso que está faltando. Puro e simples. Jesus é a nossa videira e nós somos os ramos. Pode passar para o slide final, por favor? Mais um. Na videira verdadeira, deixamos Jesus nos podar ou nos amadurecer. Significa que você vai estar disposto para que Deus mostre aquelas áreas da vida, não só mostrar, né? Ele realmente coloque a tesoura naquelas áreas da sua vida que está ali um tempão, até cresceu, mas que não vai trazer frutos para a sua vida. E eu digo que não é uma coisa ruim, vai ser uma coisa muito boa, porque a sua seiva da vida vai poder ir para onde realmente tem que ir. Na videira verdadeira nós buscamos nutrientes em Jesus, porque nós precisamos de nutrientes em tudo que fazemos,
sem nutrientes que nutrem nossa alma, nossa mente, nosso espírito, a gente não faz nada. O problema é com o que nós temos nutrido a nossa vida. E se nós somos parte da videira que é Jesus, esse nutriente tem que vir de Jesus. Então, em tudo que você está sentindo falta de nutriente na sua vida, busque em Jesus. E por fim, na videira verdadeira, produzimos frutos como Jesus. Um jeito simples de você saber se você está conectado suficientemente com Jesus é se você está produzindo frutos. E não é qualquer fruto. Não sejam enganados por frutos que o mundo quer que você produza. Quantidades, valores, né? Estética, não é nada disso. Mas olhe para a Bíblia, identifique os frutos que Jesus produziu, e a minha meta a sua meta é produzir esses mesmos frutos. E se você, em algum momento, conseguiu ajudar uma pessoa que seja a experimentar o amor de Deus, meu amigo, parabéns, eu bato palma para você. Você é um bom ramo de Jesus, da verdadeira videira. Mas se você ainda não está produzindo esse fruto, o meu convite, vai lá, a videira está lá. Reconecte-se. Sugue de Jesus. E deixe que Ele faça aparecer os frutos na sua vida. Vamos fechar nossos olhos? Quero convidar vocês a, durante um tempo, você avaliar a sua vida. Como está a sua vida de ramo dessa videira que é Jesus? Se você sente que sua vida está seca, está faltando nutrientes, que tal nesse momento você pedir esses nutrientes para o Senhor? Senhor, nutre meu coração. Senhor, nutre as áreas fracas da minha vida. Nutre, Senhor Deus, as áreas da minha vida onde estou com muita dificuldade. Nutre, Senhor Deus, áreas da minha personalidade, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, que estão ruins e que precisam da sua poda, precisam da sua ajuda. E peça ao Senhor para que esses nutrientes inundem a sua vida a ponto de você brotar frutos de Jesus. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nos deu uma nova chance de sermos ramos que produzem frutos. Com o povo de Israel não tinha dado certo, mas agora nós temos um pé de videira, que é o Senhor Jesus. Um pé que não vai falhar, um pé que sempre estará ali, firme na nossa vida. E agora nos resta, Senhor Deus, apenas estarmos ligados ao Senhor como ramos, como galhos. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos bons ramos, boas partes dessa videira. Senhor Deus, ajuda cada um de nós a identificar aqueles galhos que têm crescido na nossa vida, que têm sugado nossa vida, mas que não têm produzido frutos.
E, Senhor Deus, pela tua misericórdia e bondade, vem podar essas áreas. Ajuda-nos a fazer crescer galhos saudáveis em nossas vidas. Gemas saudáveis de onde podem brotar frutos, Senhor Deus. Senhor Deus, ajuda-nos também a sempre termos ciência de que a seiva da vida não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor Jesus. Senhor Deus, dá-nos essa consciência de dia a dia, estarmos dependentes do Senhor, estarmos buscando no Senhor tudo aquilo que precisamos para viver. Seja nosso coração, seja nossa mente, seja nosso espírito. E por fim, Senhor Deus, produza em nós os frutos, Pai. Que todo impedimento que há na nossa vida seja quebrado e retirado em nome de Jesus. E que a vida de Jesus possa encher a nossa vida e fazer produzir esses frutos. Queremos ver, Senhor Deus, nas nossas vidas, esses frutos de vida sendo abençoados pelo Senhor. Queremos, Senhor Deus, produzir em nós frutos onde construímos a paz do Senhor em meio à guerra. Senhor Deus, queremos ver em nós frutos de justiça sendo construídos num mundo com tanta injustiça e perseguição entre as pessoas. Senhor Deus, e que a nossa vida produza frutos que levem as pessoas à vida eterna. Não uma vida com prazo de validade. Não uma vida sendo guiada por coisas passageiras. Mas, Senhor Deus, que possamos produzir frutos onde pessoas possam encontrar no Senhor fonte eterna de água viva. Possam encontrar vida eterna em suas vidas, Senhor Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.